Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu amor que é tão imenso por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé, que a tua presença enche a nossa vida de paz e tranquilidade. Esteja conosco agora quando vamos meditar na tua palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Estimado irmão e irmã, você já ouviu falar que a avestruz coloca a cabeça em um buraco quando está com medo? Pois é um mito, não é verdade. Parece que a ideia surgiu quando o avestruz comia coisas nas pastagens e parecia que ele enfiava a cabeça no buraco, mas na verdade ele apenas estava comendo. O avestruz, quando está com medo, ele faz o que qualquer um faz quando está com medo, ele corre, e corre muito, 70 km por hora. Tem horas que dá vontade de fugir dos problemas também, não é? Mas tem horas que a gente precisa encarar o problema e enfrentá-lo. Gideão tinha um problema. O exército dos midianitas estava pronto para a guerra com 135 mil homens. E Deus havia escolhido 300 para ele ir e enfrentar os midianitas. Eram 450 homens midianitas para cada um dos israelitas. Ou melhor, 450 midianitas contra Deus. Aí a batalha fica desigual, sim. Aí não dá graça, pois contra Deus ninguém prevalece. E Deus vai orientando Gideão. Lembre que Gideão era desconfiado. Até mesmo quando Deus mandava fazer alguma coisa, ele desconfiava. Deus disse para ele em Juízes 7, 9 a 11: levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. E Gideão foi com o seu ajudante até o acampamento dos midianitas e ouviu 2 soldados midianitas comentando. Um disse para o outro: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Gideão então se encheu de coragem, acordou seus 300 homens naquela noite e fez uma estratégia de guerra. Lembre que eram 450 midianitas para cada um dos homens israelitas. Ele fez o seguinte: dividiu os 300 em 3 grupos de 100, deu para cada grupo, para cada homem, uma trombeta, jarros vazios e tochas, e disse para eles imitarem tudo o que ele ia fazer. Veja o que eles fizeram em Juízes 7, 19 e 21. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os vasos, os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. O barulho dos vasos quebrando, das trombetas tocando e as tochas acesas no meio da escuridão foi tão alto
que deu medo nos midianitas. E eles começaram então a correr de um lado para o outro, pensando que havia um grande exército em volta deles. E eles próprios foram se matando um ao outro. E assim os midianitas, 135 mil, foram mortos. Estimado irmão e irmã, espantoso, você não acha? Como Deus faz com que 300 homens vençam um inimigo infinitamente superior. Pois lhes digo que tem um feito de Deus muito maior do que esse de Gideão e muito mais espantoso. Com um só homem, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que se fez homem para estar conosco e nos salvar, Jesus destruiu 3 poderosíssimos inimigos, seu e meu, o diabo, a morte e o inferno. Assim diz Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Se muitos morreram pela ofensa de um só, Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, toda a humanidade. Assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Esta vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o vencedor do pecado, da morte e do inferno. E esta vitória é também sua por meio da fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim como Gideão e os 300 tiveram de confiar em Deus para a vitória sobre os midianitas, você e eu precisamos confiar em Cristo para enfrentarmos e vencermos os desafios desta vida e chegarmos à vida eterna nos céus, como diz 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as maravilhosas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós não estamos sozinhos nesta vida, Tu estás conosco. Nós te louvamos pelas bênçãos que Tu derramas sobre nós e nossas famílias, pela Tua proteção e pelo Teu amparo. Esteja conosco todos os dias de nossas vidas e que nós possamos sempre confiar em Ti. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.